Fala pessoas, beleza? Vamos continuar então aí, tá certo? No que focar. Vamos falar sobre dinâmica das relações com o seu público. Olha só, isso daqui é interessantíssimo. Você precisa focar na dinâmica, nas relações com o seu público, tá certo? Vamos então ler ali a descrição, o ponto importante. Existem muitas formas de relação com o público. Com o tempo e com os estudos dos manejos certos, você vai dominando as formas de relação. Isso é muito importante e isso vai estar recheado no próximo curso, que tem muito psicologia no próximo curso, tá? Então você precisa entender que conforme você vai estudando e entendendo melhor o público, tá? Principalmente com psicologia do desenvolvimento e psicologia social, você começa a entender bem mais o seu público, como é que os grupos se organizam, como é que a gente entende socialmente aquele grupo, como é que ele mais ou menos pensa, como é que ele mais ou menos sente, como é que ele mais ou menos comporta. E isso dá muitas possibilidades de construção de manejo, intervenção, relacionamento e troca, tá? Então isso é muito bacana. Só que você precisa focar o porquê nas dinâmicas das relações com o público, com o seu público. Porque conforme você vai construindo uma relação, vai se estabelecendo essas dinâmicas, tá? E você precisa focar nisso por quê? Porque essa relação com o público, primeiro, tem que ser técnica. Então você já tem que focar, porque ao focar, você já tem que observar, fazer uma análise se a tua relação com o público está sendo uma relação técnica, tá? Isso é importante. Eu já falei aqui várias vezes. Quando eu falei lá na parte do curso o que evitar, eu já falo sobre isso também, tá? Nas dinâmicas tem que ser técnico, não adianta fugir. A tua postura de trabalho tem que ser técnica com o público. E se você chegou até aqui no curso, você já sabe que ser técnico não é ser frio, não é ser grosso, não é nada disso. Você já sabe disso, tá? Então, você tem que focar na dinâmica das relações para você entender como é que você está lidando com o seu público. Se você está conseguindo desenvolver, qual é a qualidade dessa relação, se você não está sendo manipulado, se você não está manipulando o seu público, certo? Então isso é muito interessante. Por exemplo, focar na dinâmica das relações com o seu público. Uma coisa que acontece muito, tá? Entre o educador social da assistência é ele refinar e afinar, certo? E desenvolver relações emocionais disruptas, negativas, ruins, perigosas, tá? Então o educador social faz muito isso. Por não monitorar, por não saber, por não perceber, por se deixar levar, por não ter domínio técnico da situação, ele acaba colocando as emoções. Isso acontece muito, tá? O que acontece? Quando ele não foca nessa relação com manejos técnicos, certo? O que vai acontecer? Vai se desenvolver então uma relação, muitas vezes, pessoal, baseada na nossa relação emocional, não na nossa relação técnica, que é o que você precisa, que é o que é necessário para você desenvolver um bom manejo, tá? Então, você precisa focar na dinâmica das relações. Por exemplo, ao focar na dinâmica das relações, você sabe que com tal público eu tenho que interagir assim, porque a grande ideia é a situação ficar assim, certo? Eu tenho que agir assim para a situação ficar assim. Se você não foca nessa dinâmica das relações, você não percebe o que você está fazendo e para onde você está indo. E nessa situação é que você pode se confundir com o seu público, você pode se estranhar com o seu público, você pode, ao invés de somar, você pode acabar contribuindo de forma negativa, né? Então, por exemplo, educador que é indignado com mulheres que têm muitos filhos e não conseguem criar os filhos por uma série de coisas,
E aí tem filho no abrigo, tem filho com outra família, e é uma situação onde muitas vezes o educador não passou, ele vem com pré-julgamento, com uma postura ruim, e o que acontece? Ele acaba colocando o seu ponto de vista sobre aquela situação. Essas mulheres fazem um monte de filho, essas mulheres não cuidam, não sei porquê, o governo devia castrar todo mundo. O que tem de educador social com essa visão é uma loucura, é muita gente, tá? Bom, o que acontece? Nessa percepção, você acaba desenvolvendo um tipo de relação, um tipo de dinâmica com o seu público. E esse tipo de dinâmica pode ser negativo, porque vai bloquear muito a sua capacidade de somar de forma positiva e progressiva e produtiva para aquela situação. Porque se você pensa assim, você meio que alimenta um tipo de postura, alimenta um tipo de troca, certo? E isso nem sempre, pela sua visão, vai ser bom. Você nem sempre vai conseguir contribuir de fato. Por exemplo, eu vi muito educadores na minha carreira como educador social, em várias ONGs, pressionarem famílias ou pessoas, pressionar muito, porque na ideia do educador social, aquela pessoa não podia fazer aquilo. Aquela pessoa não podia se comportar assim. E gerava uma indignação. Só que ele abordava de forma ruim, ele direcionava de forma ruim e às vezes nem conseguia direcionar, causava na verdade mais constrangimento do que direcionamento. Por quê? Porque ele já estava numa dinâmica ali, já construiu uma dinâmica baseada nos seus preconceitos sobre a situação, naquilo que ele tem de visão de mundo, que ele tem que ir eliminando quando ele trabalha de forma técnica. Tá? Porque a visão não tem que ser a sua visão de mundo. Sua visão agora tem que ser técnica nessa situação, no seu trabalho, na sua tarefa, tá? Então, quando eu falo assim, ó, você tem que focar na dinâmica das relações com o seu público, é por quê? Porque você focando, você consegue analisar. E você analisando, você melhora a qualidade da dinâmica das relações. Você sabe o que fazer e para onde elas vão e o que elas são de fato, tá? Então isso aqui é extremamente importante. Olha só que interessante. No que focar, né, ainda? Dinâmica das relações com o seu público. Olha que interessante. Nessa ideia de dinâmica com as relações. Existem muitas formas de relação com o público. Com o tempo e com o estudo dos manejos certos, você vai dominando as formas de relação. Lembra que eu li anteriormente aqui, ó? Tá escrito a mesma coisa, tá? O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo dos tipos de educador, né? Existem os tipos de educador e existe a forma como esse educador ele se manifesta, ele se comporta, ele se comunica. Nós temos aí 4 tipos de educador. Tem o primeiro educador ali alegrão, meio debochado, meio aquela galera mais pra frente, né? Tá com a linguinha pra fora e tal. Esse educador com essa postura não tem tanto problema, tá? Até porque essa postura é uma postura que ele não consegue sustentar muito tempo. Mas ele pode ser meio assim, né? Na dele, brincalhão, positivo, tal, alto astral, mais extrovertido. Bacana, educador, tranquilo, legal. Desde que isso não deixe ele frágil, desde que isso não faça com que ele seja manipulado pelo público, tá? Porque pode aparentar que ele é meio bobão e tal. Mas esse clima, essa personalidade dele é bacana. Tem um educador mais sério ali e tal. Educador mais sério, geralmente são os educadores mais velhos, tá? Educador mais sério, na dele, tem toda uma postura mais sério, brinca menos. Maravilha, tranquilo, desenvolve muito. Tem aquele educador mais desconfiado, mais meio ranzinza, só que é mais sério, entendeu? Não é aquele que tem uma postura séria, que ele não é ranzinza nem nada. Ele só é uma pessoa mais séria, né, de brincar, entendeu? Que é o do meio ali. Já tem aquele que tem aquele olhar meio desconfiado, tal, não gosta muito de conversa aleatória, mas faz o trampo dele, é um tipo de educador clássico também. O que não pode, tá errado nas suas relações com o seu público, na dinâmica, é aquele educador que já não tem paciência, é aquele educador onde o seu manejo começa a ser um manejo mais agressivo, é um educador onde a sua postura é de irritabilidade, onde ele não consegue aplicar manejo pela raiva e pela
dinâmica negativa que ele tem com o público. Então isso que não pode, esse educador que vive causando problemas com o público, vive brigando, vive se engalfinhando, vive julgando, esse educador está com problemas. Eu indico você procurar um terapeuta ou fazer uma autogestão das suas emoções, tá? Aqui no curso, não sei se as aulas anteriores ou depois, onde eu falo sobre isso e te dou técnicas de como você ir pensando nessa autogestão, tá? Então esse tipo de educador não pode, ele está errado. As dinâmicas de relação estão erradas, estão ruins. Esse tipo de educador não pode ter. Ele é extremamente danoso para o trabalho, é perigoso, tá? Esse tipo de educador é o educador que geralmente vai agredir público, alguém do público, grupo, vai agredir muito verbalmente, até fisicamente. Então esse tipo de educador, ele não pode ter espaço. Ele pode trabalhar de outras coisas, não tem problema nenhum, mas com o nosso público, esse tipo de educador vai dar muito prejuízo, tá? Então não é interessante. E por isso que você precisa monitorar. Você tem que olhar para esse quadro aqui e pensar, que tipo de educador eu sou? Pô, que o pessoal fala o que de mim? Será que eu sou esse último aí, bravão, irritado? Se eu estou nessas condições, você precisa rever e mudar os seus conceitos e se reprogramar, tá? Dar um novo significado ao seu trabalho, porque se você é um desses, você está fazendo um trabalho ruim e não tá legal. Então é interessante mudar e desenvolver, certo? E melhorar. Então, por isso que você tem que focar na dinâmica das relações. Elas precisam ter qualidade positiva, certo? Cadê? Tá, isso aqui a gente vai fazer na próxima aula, tá certo? Que é bem interessante, no que focar. O que evitar, a gente vai ter uma executando na prática, o passo a passo ali de como fazer, certo? É isso então, até o próximo vídeo, espero que você tenha curtido. Olha só, vê aqui embaixo se tem tarefa para fazer, já cumpre, tá certo? Se gostou, tá gostando do curso, compartilha, indica um amigo. Tamo juntos, valeu e até a próxima aula.